boa tarde a todos. Vamos lá para a matéria de primeiro ano de Geografia, a matéria que inicia com cartografia, galera. Matéria muito importante, muito importante. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês que estão aí querem ser militar, muitos de vocês gostam muito da área de tecnologia, e conforme a gente já estava falando nas outras aulas, muito da matéria que a gente estuda no dia a dia, você fica pensando, para que serve isso? Onde eu vou estudar isso? Onde eu vou precisar disso na minha vida? Por que eu tenho que aprender sobre isso? Por que eu tenho que aprender matemática, geografia, história e por aí vai? Cada matéria consegue te dar uma resposta. E dentro da geografia, conforme a gente já tinha falado, serve para a gente conhecer um pouquinho de como que é o mundo. E nada maior do que conhecer o mundo, do que conhecer como é que ele é a partir dos mapas. Né? E cartografia, pessoal, olha que título interessante. Cartografia e poder. Por que isso, professor? Porque é essencial em qualquer estratégia você conhecer o território, tá? Não só conhecer seu território, mas se você tiver em um conflito, é conhecer o território do inimigo. Por que você está falando isso, professor? Porque a cartografia, que é o estudo dos mapas, produção e interpretação de mapas, ela iniciou dentro da área militar. Até hoje, gente. Exemplo, cartas náuticas, as cartas, os mapas náuticos de corrente marítima, de zonas portuárias, mapas que seria a área de fronteira brasileira marítima, que nós temos 200 milhas náuticas do oceano, são oceanos brasileiros, é o oceano brasileiro, melhor dizendo. Como assim, professor? 200 milhas dá praticamente 300 quilômetros. Quando você sai, você está na praia, você está em Cabo Frio, você está olhando para o mar, esse mar que você está olhando ainda é território brasileiro. Tá? Quem controla esse território? Marinha. Tá? Então, as cartas náuticas são importantes. Quem produz essas cartas náuticas? A Marinha. As cartas aéreas, ou seja, questão de corrente de vento, a questão do tráfego aéreo, isso aí tudo é o quê? É aeronáutica. E as cartas continentais, ou seja, produção de mapas no território, inicialmente quem era responsável por isso era o Exército Brasileiro. Então, é importantíssimo primeiro você conhecer seu próprio território e também, em um conflito, você conhecer o território do inimigo. Por isso que, inicialmente, a geografia ela surge na área militar. Por quê? Em diversos momentos da história, antes mesmo de a gente ter esses mapas mais detalhados que nós temos nos dias de hoje, em um conflito, você precisava conhecer seu inimigo para poder vencê-lo. Vamos lá, galera que joga aí. Se você joga um jogo online da vida aí e você não conhece o mapa que você está, a chance de você perder é muito grande se você não conhece o mapa. Isso também vale em uma guerra. Antes de ter mapas, os principais exércitos no mundo, você tinha a figura do geógrafo, que era o cara que conhecia o território inimigo e conseguia te explicar. Em diversos momentos na história, a gente tem o território tendo papel fundamental dentro de um conflito. Um exemplo mais claro do que esse não tem, de como que o território da Rússia, juntamente com o clima do território, foi essencial para a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que uma das principais derrotas de Hitler, antes mesmo do dia D, que é o episódio mais conhecido da Segunda Guerra Mundial, foi a derrota que ele teve contra Stalin na União Soviética, onde Stalin não precisou dar um tiro e praticamente derrotou 200 mil soldados do exército alemão. Como? Ele utilizou o seu próprio território, ele conhecia o clima do seu território, ele conhecia as características do seu território, então ele vai utilizar isso para si. Então, olha como que é importante você conhecer. Tem uma guerra também, pessoal, que foi a Guerra do Vietnã. O que foi a Guerra do Vietnã? Foi uma guerra onde os Estados Unidos invadiu o Vietnã por N motivos que não vem agora a gente falar, mas os Estados Unidos saíram derrotados dessa Guerra do Vietnã.
E um dos principais adversários dos Estados Unidos foi o território do Vietnã. Eles não conheciam o clima do Vietnã, eles não sabiam que, ou sabiam e não levaram tanto em consideração que Vietnã está dentro da área de monções, onde é um regime de chuva que chove, a área que mais chove no planeta Terra, onde chove mais de 6 meses no ano e tudo fica alagado. Então, os soldados foram e ficaram nessa área alagada. Você tinha coisas absurdas, como vários soldados americanos, essa guerra foi na década de 60, tá, gente? Vários soldados americanos que tiveram pernas, braços não, pernas, pés amputados por causa de umidade. Como assim, professor? Você ficar 6 meses dentro d'água. Por quê? Porque é uma área totalmente alagada. E você acha que o exército dos Vietcongs, né, como que eles se chamavam na época, estava ali? Que nada, eles fizeram um sistema de plataforma sobre as árvores. Enquanto o exército dos Estados Unidos estava dentro da água, eles andavam como macacos mesmo. Eles fizeram como se fossem pontes ligando as árvores, ligando os pontos mais altos e conseguindo vencer uma guerra contra um inimigo muito mais poderoso. Tá? Então, território é poder. E você conhecer seu inimigo é primordial numa guerra. A galera que joga Free Fire sabe muito bem disso. Eu não sou do Free Fire, mas eu sou do Call of Duty. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de imagens que a gente pode ter. À sua direita você tem uma imagem de uma fotografia aérea, no caso de um satélite, melhor dizendo, fotografia de um satélite. É uma imagem de satélite que ela foi tratada, como assim? Existem programas de computador, é uma área tecnológica muito maneira chamada sensoriamento remoto, tá? Para quem tem curiosidade, são gente que trabalha com programa de computador, que eles pegam essa imagem, é eles que vão colorir, a imagem não sai colorida, tá, gente? Mas não é colorido de jogar no Paint da vida, no Photoshop sair colorindo, não. Tem toda uma técnica em cima. De outro, na sua esquerda, você tem um mapa, tá? Que é produzido hoje em dia a partir de um satélite. E a imagem ao centro seria mesmo uma fotografia de um local. Todos estão falando sobre o mesmo lugar, que é Florianópolis. Mas reparem a escala. O que é a escala? Se o mapa está muito aproximado, se está afastado, a quantidade de detalhes e por aí vai. Bom, tem bastante coisa para a gente falar, então hoje é mais uma aula de apresentação. Mas para que servem os mapas? O mapa é um instrumento de conhecimento, domínio e controle de um território. A confecção de um mapa exige conhecimento matemático do território representado. Gente, é importantíssimo você conhecer o seu território, você saber o que tem nele. Como assim, professor? Só para dar um exemplo bem simples, a gente escuta muito falar sobre a Amazônia. Você escuta falar da importância da Amazônia, a importância ecológica, a importância climática da Amazônia. Só que a Amazônia também tem uma importância financeira. Como assim, professor? A importância financeira da Amazônia vai muito além da questão da vegetação, da fauna e da flora. Também vai pela questão dos minérios. Nós sabemos que a Amazônia é a maior província mineralógica do planeta Terra. O que é isso? É a região com a maior concentração de minérios do planeta Terra, minérios ainda pouquíssimo explorados. Exemplo, Serra de Carajás, que fica no Pará, é a maior mina do planeta Terra de extração de minérios de ferro. Tá? Mas você sabe que na Amazônia tem ouro, tem diamante, tem petróleo. Como que você sabe isso? A partir do reconhecimento do seu território. Você tem que conhecer seu território, você tem que explorar seu território para você conhecer as suas forças e as suas fraquezas. Tá? E isso é muito papel do cartógrafo. O que é o cartógrafo? Seria uma pessoa que produz esses mapas. Tá? Hoje em dia nós chamamos de engenheiros cartográficos. Tem uma faculdade na UERJ, tá? E é uma área que dá bastante dinheiro. Eu já tive a oportunidade de fazer matéria com o pessoal da engenharia cartográfica, mas é uma área muito, muito interessante, um campo de estudo, tá? Engenharia cartográfica. Aí vem falando aqui que as técnicas evoluíram, se desenvolveram devido à necessidade e à prática de conhecer.
A cada dia a gente precisa conhecer mais territórios. Ah, professor, mas hoje em dia tudo já é conhecido. Que nada. Quer ver uma área que a gente pouco conhece? É uma área que hoje em dia está aumentando, que a cada dia que passa há uma necessidade de maior conhecimento. Fundo do oceano. A gente conhece mais a superfície da Lua do que do fundo do oceano. Por que isso, professor? Porque o fundo do oceano é uma dificuldade muito grande de se chegar. A gente só conseguiu mapear 5% do fundo do oceano, os outros 95% a gente não sabe o que tem. E tem muito minério lá no fundo do oceano. 90% do petróleo do Brasil sai do fundo do oceano, tá? Sai das plataformas continentais. É muito interessante você entender e compreender como que está esse mundo, pessoal. A gente tem que saber o que está aumentando de emprego, o que está diminuindo. A gente precisa ter essa sede de conhecimento, porque é o futuro de vocês, pessoal. É o futuro. Entendeu? Vocês que precisam ficar antenados em relação a isso. Então, aqui vem a ideia de cartografia e propaganda. Ele fala que os mapas são fonte de poder civil e militar. Eu vou botar esse material para vocês na plataforma, tá, gente? As Forças Armadas organizam estratégias, o Estado divide território. Por que o Estado divide? Por que o governo, o Estado com E maiúsculo, tá, gente? Quando tem Estado com E maiúsculo, estou falando de governo. E o Estado com E minúsculo é a divisão do país, tá? Então, por que o Estado com E maiúsculo, ele divide o nosso país em estados, regiões? É uma maneira de você criar uma divisão para melhor administrar. Pensa só, a sua casa tem seu quarto, o quarto dos seus irmãos, o quarto dos seus pais, banheiro, cozinha, varanda e por aí vai. Por que essa divisão? Para uma melhor administração de uma casa. Um país é a mesma coisa, tá? Então, você precisa saber qual é... Exemplo, você não pode pegar Magé, vamos pensar em Magé, Nova Marília. Nova Marília é uma área bem populosa. Na área mais populosa de Nova Marília, vamos decidir botar uma fábrica de produto químico. Todo mundo sabe que uma fábrica de produto químico vai gerar um impacto ambiental muito grande. Então, você precisa criar regiões, áreas onde essas fábricas, que são extremamente necessárias e também dão muito emprego, precisam se instalar. O nome disso é mapeamento, mapeamento urbano. Você vai lá, vai estudar e vai ver, não, essa área aqui é boa para comércio, essa área aqui é boa para a população, essa área aqui é boa para o crescimento, para poder desafogar. Magé, pessoal, nunca teve isso. Magé sempre foi aquele negócio meio bagunçado. Então, a gente vai colher muito fruto desses problemas, desse crescimento sem organização. Tá? Então, de novo, a cartografia serve para isso. Aí vem falando sobre cartografia e propaganda. Depois vocês podem ler isso, tá? Vou passar um pouco mais rápido. E vem a questão do mundo dos mapas. Inicialmente, você pode ver esse mapa mundi que foi feito há 800 anos atrás. Era um mapa muito, muito louco, porque ele misturava questões religiosas com questões de conhecimento mesmo, porque os primeiros mapas mundi você tinha terra plana ainda, tá? Espero que ninguém acredite nisso. Onde você tinha aquele negócio muito louco, que debaixo da terra era o inferno, em cima da terra era o céu, e que o Sol girava em torno da Terra, e você tinha essa subdivisão. Galera, isso é tão louco que o Oceano Atlântico, antes do descobrimento da América, os primeiros mapas que a gente tem registro, botava o Oceano Atlântico, eles desenhavam no mapa monstros marinhos no mapa. Para quê, professor? Porque era uma maneira de você poder... Primeiro, tinha aquele conhecimento quase popular, né? Do que o oceano era uma área que tinha monstros marinhos e por aí vai, até que alguém foi lá e conseguiu transcender isso daí, tá? Mas só para você ter uma ideia do que o mapa dizia. Repara que nesse mapa que está aí, o centro do mundo é Jerusalém, tá? Por que Jerusalém é o centro do mundo? Porque você está falando de um mapa onde você tem o cristianismo no centro do mundo,
onde você tem a ideia do heliocentrismo, teocentrismo, tá? Onde você coloca Deus no centro de tudo. Então você coloca o que no centro de tudo? Jerusalém, capital e berço das 3 maiores religiões do planeta. Religiões monoteístas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Tá? Aqui vem falando um pouquinho sobre projeções cartográficas. É interessante você pensar que um globo terrestre é a mesma coisa do que um mapa mundi. E se a gente perceber isso, você vai ver que ele vai dizer a mesma coisa para a gente. Tá? Só maneira de você projetar o planeta ou uma região que você está. O globo terrestre também é um mapa. Aqui vai falando sobre projeções. Deixa eu só dar uma adiantada. Tem muita coisa para falar. Onde a Terra, você vai pegar a Terra e vai criar um mapa, só que a Terra é uma esfera imperfeita, mas é uma esfera, onde você precisa transformar uma coisa esférica em uma coisa plana, que é o mapa. Então, isso vai gerar distorções. O mapa não é perfeito. Vocês precisam ter essa ideia, ter isso em mente. O mapa possui imperfeições. Como assim, professor? A gente vai aprender que o mapa é muito distorcido. Em alguns momentos, essa distorção é feita de propósito, para demonstrar que uma região é maior do que ela é naturalmente. A gente vê muito isso quando fala sobre a Europa. Na verdade, o Brasil é maior do que a Europa. Isso é muito demonstrado. E o mapa, ele acaba mentindo muito nisso daí, porque ele costuma aumentar, ele distorce, estica os polos, o Polo Sul e o Polo Norte. Então, as áreas próximas aos polos, como a Antártida, como a Europa, acabam ficando com territórios maiores do que eles são normalmente. A gente vai falar disso mais para frente. Olha só, imagina que a Terra é uma bola, a Terra é uma laranja, e você precisa estender ela e transformar ela em plana. O que acontece? Você vai cortar ela em pedaços, e esses pedaços vão acabar se distorcendo e formando isso daqui. Reparem que aqui é o Brasil, na setinha, e aqui em cima é a Europa. Na verdade, o Brasil, olhando aqui, é menor do que a Europa, mas isso é uma mentira. O Brasil é muito maior do que o continente europeu. Estou falando de 42 países juntos, não dá o tamanho do Brasil. Por que isso, professor? Porque você pegou e esticou uma coisa esférica e a gente fez isso daqui, ó. Repare o que aconteceu. Olha aqui toda essa área de distorção. A gente estica todas essas áreas para elas caberem dentro do mesmo mapa. Olha aqui. Olha aqui, ó. Brasil, África. Olha o que aconteceu com essa região. Foi toda o quê? Distorcida. E são maneiras de a gente criar mapas. Tá? Aqui vem projeções, eu quero deixar isso um pouquinho mais para frente. Só um segundinho. Uma coisa que eu quero deixar. Só um segundo. Eu vou puxar um outro slide. Deixa eu abrir outro slide aqui. Espero que vocês estejam vendo. Orientação e localização no espaço. Pessoal, então, antes de eu falar sobre projeções, que era já a matéria que estava aparecendo aí para vocês, eu preciso voltar um pouco e começar a falar um pouquinho antes disso sobre orientação e localização no espaço. Os mapas também servem para a gente poder se localizar e poder se orientar. A gente conhece em relação à orientação, exemplo, se você está na escola e quer voltar para sua casa, o que você vai fazer? Você sabe que você vai passar por tal lugar, vai dobrar à esquerda até chegar à sua rua. Agora imagine se você está no meio do oceano. Se você está numa região para onde você olha é tudo igual.
Onde você olha o oceano. Como que você consegue saber para onde você vai? Isso acontece muito com pessoas que ficam perdidas. Exemplo, pessoas que ficam perdidas em deserto. Ele pensa que ele está indo em linha reta, mas a tendência é ele virar um pouco para o braço, para o lado que ele escreve. Exemplo, se ele for destro, a tendência dele é ir virar um pouquinho para o lado direito. Então, tem coisas bizarras, como pessoas que se perdem no deserto e 3, 4 dias depois voltam para o mesmo lugar de onde elas saíram. Por quê? Elas acham que estão indo em linha reta, mas na verdade elas estão virando e elas dão uma volta completa, 360 graus, até retornar para o lugar de onde elas saíram. Olha que loucura! Por que isso? Porque a gente não tem esse sistema, se a gente não tem uma maneira de a gente se orientar e se localizar, você, por si só, você vai errar o caminho. Tá? E como que a gente se orienta e se localiza? Aqui falando um pouquinho sobre os movimentos da Terra, vou passar rápido, não aceito falar isso com vocês. Aqui vem falando da questão do dia e da noite, não vou falar. É só legal falar isso daí sobre a volta da Terra, que você tem o solstício e o equinócio. O que é solstício? O solstício é o dia da estação onde o dia é muito maior do que a noite. Exemplo, no verão costuma ser em dezembro. Sabe aquele dia que amanhece 5 e pouco da manhã e 8 horas ainda está sol? É o solstício. Solstício seria o período onde você tem maior quantidade de dia. Ou seja, maior quantidade de raios solares, no caso. Maior período de raios solares. E o equinócio seria o dia, o período onde o dia dura o mesmo período da noite. Repare agora, pessoal. 5h40, 5h30 da tarde, já está escurecendo. A gente está no período de equinócio. Daqui a pouco já está ficando praticamente 12 horas de dia e 12 horas de noite. Tá? Isso é solstício e equinócio. As zonas térmicas. Mas eu quero chegar nesse ponto, onde um dos primeiros instrumentos de orientação que a gente foi criar vão ser os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tá? Como que a gente cria isso daí? A partir dos polos, polo sul e polo norte. Então, você sabe que ali é o ponto mais ao norte e o ponto mais ao sul no polo sul. E a maneira de a gente se orientar, tá? Você se orienta como? Exemplo, uma orientação simples. O Sol. O Sol sempre nasce a leste, tá? Se ele sempre nasce a leste, você vai ter... Então, o que, professor? Você vai ter, então, uma maneira de você se orientar. Quer ver um jeito de você saber onde é o norte e onde é o sul? Vai aí na sua casa e aponta seu braço direito para onde o sol nasce. Se você apontar, exemplo, na minha casa aqui, o sol nasce aqui, atrás do computador, exatamente. E ele se põe do outro lado. Então, eu sei que o meu braço direito é leste, o meu braço esquerdo é oeste, a minha frente é norte e as minhas costas será sul. Esses são os pontos cardeais. Os pontos colaterais são a interseção entre esses pontos. Ou seja, entre o norte e leste, nordeste, entre leste e sul, sudeste, entre o sul-oeste, sudoeste, entre norte e oeste e noroeste. Ah, professor, também temos os pontos subcolaterais? Sim, é a interseção da interseção. Ou seja, é entre o cardial e o colateral. Aí é norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste e por aí vai. Assim, a gente não precisa ficar decorando os subcolaterais, porque a gente não costuma ver. Mas o cardial e o colateral tem que saber, gente. Isso é uma coisa que vocês vão ver. E aqui no Brasil, a gente acaba não utilizando tanto. Só para dar um exemplo, eu tive na Argentina, e na Argentina é tudo muito mais organizado, as cidades são muito mais organizadas. E se você perguntar a um argentino, sei lá, onde é a Casa Rosada? Casa Rosada seria o Palácio do Planalto deles. Eles vão falar assim, segue em sentido norte, depois vira leste. O brasileiro fica, caraca, para onde é o norte, para onde é o leste? Por quê? Porque aqui a gente não utiliza isso.
Se você chega em Magé e pergunta, sei lá, onde é o colégio, sei, o cara vai falar, dobra à esquerda, depois do pipoqueiro, perto do mendigo, sei lá. A nossa orientação é um negócio muito, muito louco. Só para dar um exemplo bem engraçado, eu trabalhei já em loja de móveis. Aí, quando você vai comprar, você tem que botar seu guia de localização. Onde é o endereço? Explicar como que chega na sua casa. Aí o motorista não conseguia chegar na casa do cara, ele me ligou, que eu era responsável por esse setor. Hoje em dia aquela loja Novo Lar, eu já trabalhei lá. Aí o guia de localização estava assim, casa em frente ao lago. Eu liguei, aí não tinha lago na rua. E eu liguei pro comprador, perguntei, o motorista está na sua rua e ele não consegue chegar. Tá aqui, casa em frente ao lago. Aí o cara falou assim, não, é porque esse lago é uma poça d'água muito grande que tem em frente à minha casa. Só que não está chovendo, a poça secou. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é a localização aqui no Brasil. A gente não tem esse costume de se orientar, tá bom? Mas é uma coisa fora do Brasil bem comum, gente. Vocês têm que saber isso. Aqui vem explicando a questão do zona, se é a leste, se for a oeste, tá? E falar um pouquinho sobre essa agulha. Desculpa. Falar um pouquinho sobre instrumentos de orientação, para saber para onde você vai. Eu falei que você pode se localizar pelo Sol, você pode se localizar pela Lua, a Lua também nasce a leste, você pode se localizar por estrelas. Aqui no hemisfério sul você tem o Cruzeiro do Sul, onde você consegue saber para onde é o sul. Se você sabe para onde é o sul, você sabe os outros pontos. E também temos a bússola. A bússola é um instrumento não eletrônico, tá, gente? Foi criado muito antes da energia elétrica. Mas eu posso pegar meu celular aqui e ver a bússola. O que a bússola faz? A bússola possui uma agulha, que esse ponto vermelho, essa agulha aí, essa seta vermelha aí, que ela é imantada. Como assim? Ela tem um ímã. Esse ímã, gente, sente a corrente eletromagnética. O que é uma corrente eletromagnética? Existe no entorno do planeta Terra uma corrente eletromagnética que você não vê, mas você sabe que existe. Tá? Ela serve, os animais sentem, várias plantas sentem essa corrente eletromagnética. Como que um pássaro consegue ir de um país para o outro? Ele tem um GPS? Não, ele sente a corrente eletromagnética. E o ponto mais forte dessa corrente eletromagnética fica próximo ao Polo Norte. Então, se você pega algo que se mova, ele vai apontar para o norte. Então, se você sabe para onde é o norte, você consegue saber que para trás é o sul, a direita é leste, a esquerda é oeste. Tá? Repara que nessa bússola aí tem um W. O que é o W? W é o west. West é oeste em inglês, tá bom, gente? E o E é o leste. Que o leste nos Estados Unidos, em inglês, é este, tá bom? Aqui tem a divisão em graus. Vocês sabem muito bem por que a divisão em graus, porque a Terra é um círculo. Por ser um círculo, ela possui 360 graus, tá bom? E é uma maneira de você se orientar. Tem outros instrumentos, mas a bússola de orientação principal. Se você for pegar o avião mais moderno do mundo, no cantinho do avião tem uma bússola. Por quê? Se todo instrumento eletrônico falhar, é a bússola que pode salvar a sua vida. Tá? Você pode pegar o navio mais moderno do mundo que vai ter a bússola, porque a bússola tem uma confiança muito grande em cima dela. Tá? Apesar de o norte mesmo, ela não aponta exatamente para o norte, ela aponta um pouquinho para o lado. Tá? Porque o polo norte, que é o norte principal do planeta, não é no mesmo norte que o norte magnético, ele é um pouco para o lado. As bússolas eletrônicas fazem essa correção. Aqui vem falando de como que funciona, eu já falei para vocês. A gente precisa se lembrar que a Terra possui um núcleo, que é um grande bola de ferro que funciona como um ímã, que ele cria essa corrente eletromagnética, e por aí vai. Aulinha de ciências. Vim explicando para vocês. Só por curiosidade, esse norte magnético pode virar, tá?
há uma chance muito grande no futuro, talvez daqui uns 200 anos, de o norte magnético ir para o norte magnético ir para o Polo Sul. Isso influenciaria em muita coisa, tá? Dá uma olhadinha na internet aí, para a galera que gosta de ver vídeo na internet, bota assim, e se o norte magnético mudar de lugar? Você vai ver o que vai acontecer no mundo. A diferença entre o polo geográfico e o magnético, repare que o norte geográfico e o sul magnético tem essa diferença, no caso, o norte magnético, tá, gente? Até chegar nesse mapa mundi. O mapa mundi, pessoal, ele possui coordenadas geográficas. É esse ponto da aula que eu queria chegar, tá? Esse é um dos últimos conteúdos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, mas é importantíssimo. Como que funciona? A Terra, ela é um círculo, por ser um círculo, ela é dividida em graus. E ela é dividida ela possui linhas imaginárias, que vocês já estudaram sobre isso lá no 6º ano, tá? Estou dando aula para o 6º ano agora com meus alunos, explicando sobre isso. E a gente precisa conhecer. E essas linhas imaginárias servem para a gente dividir a Terra em partes. A gente pode dividir a Terra em norte e sul, onde você tem a linha do Equador, tá? A linha do Equador está aqui, ó, 0 graus. Ela vai medir a variação norte-sul. A variação norte-sul é importantíssima porque ela marca a nossa latitude. A latitude, ela tem uma variação, ela é medida pelos paralelos. O que são paralelos? São essas linhas paralelas, óbvio, horizontais, que vão medir a latitude do planeta. Ou seja, o Equador é o 0 de latitude. E ele vai até 90 graus norte e até, 90 graus norte para cima e até 90 graus sul, formando 180 graus. Por quê? Porque aqui você está vendo assim no mapa, você tem o corte, a corte do planeta foi no outro sentido. Então, você tem daqui de cima, do Polo Norte ao Polo Sul, 180 graus. A metade 180, 90. Então, o meio do planeta, o 0, ele vai até 90 graus norte e até 90 graus sul. Você tem outros paralelos importantes, como o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que passa em São Paulo, passa pelo Brasil. Aqui marca o clima tropical. Entre os dois trópicos, você tem o clima intertropical, que são as áreas mais quentes do planeta Terra. Quando você sai dos trópicos, a tendência é a temperatura cair bastante. Por isso que, se você for ver aqui São Paulo, o sul do Brasil, já é um clima subtropical. Se ele está abaixo do trópico, é uma tendência muito grande, você tem uma temperatura muito mais baixa. É isso que a gente precisa entender. Então, preste atenção. Baixa latitude significa maior temperatura. Como assim, professor? Porque baixa latitude significa que você está próximo à linha do Equador. Se você está próximo à linha do Equador, mais quente será. Então, de novo, baixa latitude, alta temperatura. Alta latitude, você está se aproximando dos polos. Baixa temperatura, tá bom? Isso é importante. Eu adoro botar essa questão. Os alunos sempre erram. E nós também temos a longitude. O que é longitude, professor? É a variação leste e oeste. Como você divide o mundo? Você criou uma linha imaginária dividindo o mundo em direita e esquerda, leste e oeste, oriente, ocidente. Tudo a mesma coisa. Que linha é essa? Meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, todo mundo já ouviu falar nesse nome. Galera, por que a linha foi colocada exatamente aqui? Greenwich nada mais é do que um bairro de Londres. Por que essa linha não foi nos Estados Unidos? Por que o meio do mundo é nos Estados Unidos? Por que o mapa é desse jeito que você está vendo? Tudo tem motivo, nada é feito à toa. A gente não pode ser idiota e ficar pensando que as coisas são feitas sem motivo. É feita com muito motivo. Quando foi produzido esse mapa que vocês estão vendo, o país mais poderoso do planeta não era os Estados Unidos, era Inglaterra, o Reino Unido. Então, o Reino Unido criou um mapa onde ele se colocou no centro do planeta Terra. Tá? Então, você vai ter
o centro do planeta aqui, e você vai ter ele acima do mundo, perdão, acima dos outros países. Gente, o mapa poderia ser de cabeça para baixo, ninguém ia cair, não. Tá? Tem a gravidade para isso. Por que o mapa é desse jeito que você está vendo? Porque ele é feito de propósito. Para os países mais poderosos do mundo, que estão ao norte, está acima do sul. Então, estão em cima da gente, pisando na gente. E outra coisa, eles estão no centro do mundo. Por isso que eles são chamados também de países centrais. O mapa não é feito à toa. Tá? Aprendam isso. Então, à direita do mundo você tem leste, à esquerda do mundo você tem oeste. Tá? E o zero, que é o zero de longitude. Então, você vai ter chegando até 180 graus leste e até 180 graus oeste. 10, 20, 30, 40, 50, até chegar em 180. Tá? Por que isso, professor? Porque aí você dá uma volta completa no planeta Terra. Tá? Por que, professor? Que, então, quando vai no Polo Norte e Polo Sul, só tem 180, porque a Terra foi cortada no sentido da longitude, não da latitude. Tá? O corte na Terra foi de cima para baixo. Então, você abriu a Terra no sentido que você tem 360 graus de longitude. E a interseção entre esses pontos, latitude e longitude, você tem uma coisa chamada coordenada geográfica, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais para frente. Tá, gente? Deixa eu...